Olá, meu nome é Marcos Antônio da Cunha Araújo, sou vice-coordenador da CEVID e vamos falar um pouquinho hoje, dando continuidade ao projeto Educatron, sobre as espécies de violência, um pouquinho focado ao professor. Já no início do nosso trabalho com a Educatron, nós tivemos alguns retornos sobre a dificuldade de identificar alguns tipos de violência e como agir. Hoje, portanto, a nossa fala se direciona aos professores da rede pública que participam desse projeto e, com certeza, poderão ter contato com narrativas de violência que partem dos alunos ou da própria comunidade. Portanto, hoje nossa ideia é dar uma dimensão da importância de falar sobre as espécies de violência para chegarmos àquilo que é o nosso foco, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos no nosso país um Código Penal que trata das violências de modo geral, leis esparsas também. Porém, existe um tipo específico de violência que ela tem um tratamento, um atendimento diferenciado por parte do Estado. Violências contra crianças, violência contra idosos, contra pessoas com deficiências e violências contra a mulher é um exemplo. Neste caso, nós temos, então, violência como gênero e nós temos violência de gênero, uma palavra que nós temos ouvido muito e que tem tudo a ver com violência contra a mulher. A violência de gênero é o gênero e a violência contra a mulher dentro da Lei Maria da Penha é a espécie. Nós vamos ver por quê. Mas antes disso é importante a gente descrever que em 1993 a Convenção de Direitos Humanos de Viena, as Nações Unidas, nomearam os direitos das mulheres como direitos humanos, permitindo, portanto, que qualquer violência contra a mulher fosse tratada como uma violência a direitos humanos. Neste caso, podemos citar aqui em breve resumo alguns valores humanos que nós chamamos de direitos humanos. Vida, aqui a importância de falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Prevenção do feminicídio. Liberdade, a liberdade de se expressar e a liberdade sexual, por exemplo. Nós temos violências sexuais que são praticadas dentro do ambiente doméstico e violências sexuais que são praticadas no ambiente privado e público, aliás. Neste ambiente público, nós temos uma violência de gênero, mas não temos uma violência doméstica e familiar. Igualdade de tratamento das mulheres, principalmente no campo do trabalho, dos direitos patrimoniais e, acima de tudo, o direito à paz. Essa é uma promessa da Lei Maria da Penha para toda a mulher deste país, que é o direito de viver sem violência. Em 1994, no nosso país, no Pará, Belém, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar toda a Violência contra a Mulher, dando continuidade a essa proposta que tem lá de 93, em Viena, se estabelece o conceito de violência de gênero contra as mulheres como qualquer conduta ou ato baseado no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher. E aqui a importância, na esfera pública e na esfera privada. Por que eu estou frisando isso? Porque quando nós falamos de violência doméstica contra a mulher no ambiente interno da sua casa, é exatamente o conceito de violência de gênero que nos importa. Porque é dentro deste ambiente patriarcal da nossa sociedade é que essa violência se reproduz. Com a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque dentro da minha casa mando eu e o Estado não entra. E a Convenção de Belém do Pará vem pôr um ponto final nisso. E é por isso que a Lei Maria da Penha é tão importante para nós. É por conta dela que o vizinho tem liberdade para puxar o telefone e ligar para a polícia e avisar. Eu estou ouvindo violência na parede do lado da minha casa. A vizinha está apanhando, as crianças estão gritando. Coisa que até pouco tempo atrás nós não fazíamos porque isso é problema deles. Isso é algo que eles devem resolver dentro da casa. Hoje nós temos a informação precisa. Violência contra a mulher é uma violação a direitos humanos, portanto, interessa a toda a humanidade. Interessa a toda a sociedade. A família ainda é a base da formação da nossa sociedade e qualquer violência que ocorra dentro da casa de alguém interessa a toda a sociedade. Portanto, violência, quando nós falamos também no ambiente privado, não interessa mais somente àquela casa, mas a todos. Diferente da violência pública, que acontece no meio público, na rua ou no trabalho, em que há um interesse social e todos podem agir. Então, nós temos já essa diferença. É importante a gente entender o conceito de gênero e a diferença entre sexo, porque isso tem tudo a ver e essas dúvidas vão aparecer durante as aulas
termo gênero é utilizado para demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens que repercutem na esfera da vida privada e pública em ambos os sexos, impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos historicamente e criaram polos de dominação e submissão. Impõe-se, portanto, o poder masculino em detrimento dos direitos das mulheres, subordinando as necessidades pessoais e políticas do homem, tornando-as dependentes. É o conceito, então, de tese e Bell, que eu vou passar aqui. A importância desse conceito é para que diferenciemos, e essa dúvida sempre surge nas palestras, por que não existe, por que o homem e a mulher são diferentes, por que se fala em igualdade de gênero? Porque gênero é algo construído socialmente, e isso a gente pode mudar. Sexo não. Sexo é biológico, sexo é aquilo que nós sabemos a diferença entre o corpo do homem e o corpo da mulher, é por isso que o homem corre mais rápido a maratona e a mulher corre um pouco mais devagar. Isso é biológico, mas o conceito de gênero são os papéis sociais impostos à mulher e ao homem. É por isso que a mulher está mais dentro do recato do lar, é por isso que o homem está mais nos grandes postos de governo desse país. É isso que é a busca da igualdade de gênero. E aí, a partir deste conceito, deste estereótipo, que mulher faz isso, que homem faz aquilo, que mulher usa rosa, que homem usa azul, conceitos estabelecidos, é que surge a ideia de violência de gênero. E essa violência de gênero vem prevista lá na Convenção de Belém do Pará e traz também a Lei Maria da Penha. De novo, a ideia de que a violência deve ser praticada com base no gênero, ou seja, está sendo praticada uma violência, uma agressão, porque existe um conceito de gênero envolvido naquela situação. Exemplos, então, de violência baseada no gênero. Briga de trânsito, em que uma mulher está envolvida no trânsito e ela é ofendida, né, justamente por ser mulher. E a pessoa envolvida nessa situação acaba acusando que a culpa da colisão é por ela ser mulher e ser uma péssima motorista. Quando, na verdade, todos sabem que o seguro para o automóvel, para uma mulher, é muito mais barato que o do homem, demonstrando, portanto, que a mulher é muito mais cuidadosa do que o homem. O estereótipo de gênero. Outra violência de gênero, dentro agora do ambiente doméstico, é a mulher, por exemplo, que não entrega a comida da forma como o marido gosta, e ela é agredida por conta dessa postura. O estereótipo dizendo que a mulher é responsável pelos afazeres domésticos, deve cumprir a vontade do marido. Violência baseada no gênero. Dentro deste conceito estabelecido, então, o que é violência de gênero, baseado no estereótipo do que é feminino e do que é masculino na sociedade, entra a Lei Maria da Penha. E ela é importante porque vai trazer para nós a ideia de combater toda espécie de violência contra a mulher, mas focado dentro do ambiente doméstico e familiar ou de relações íntimas, portanto, protegendo todas as mulheres e meninas do Brasil. Redefine aqui, novamente, a ideia de interesse público na vida privada. Então, briga de marido e mulher, sim, se mete a colher. Nós avançamos, então, com a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, definindo diversos direitos das mulheres, apontando responsabilidade dos órgãos públicos, os caminhos para que se interrompa o ciclo da violência antes que se atinja o desfecho fatal. Isso é o fundamental desse projeto. Trabalhar a prevenção, porque violência contra a mulher é padrão, é uma violência padronizada, ela se repete ao longo do tempo e ela não ocorre de pronto, imediatamente um feminicídio, ela vem progredindo ao longo do tempo. Portanto, a ideia deste projeto é levar informação, é municiar as meninas e as mulheres para prevenir relacionamentos abusivos, para prevenir ações violentas dentro da sua casa ou contra si. Portanto, trabalha informando quais são as medidas protetivas que existem contra pessoas que praticam esse dado. Portanto, entender o que é violência de gênero e o que é violência doméstica familiar contra a mulher é extremamente importante, porque nem toda violência de gênero vai gerar a medida protetiva ou a aplicação da Lei Maria da Penha. Porque o exemplo do carro, da colisão naquele ambiente de uma mulher e um homem na rua, são duas pessoas completamente estranhas, elas não vão voltar para o mesmo espaço, diferente da violência que ocorre dentro do lar. Mas o inimigo, o agressor, está dentro do mesmo ambiente doméstico com a vítima, e é isso que nós vamos ter possibilidade de ouvir quando as crianças, adolescentes começam a ter contato com a informação, de relatar isso, e aí nós temos que saber o que fazer. Importante, então, frisar, Lei Maria da Penha, artigo 5º,
conceito de violência doméstica e familiar. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, isso está bem especificado na nossa cartilha, mas acima de tudo tem que ter um plus. E o plus é, esta violência tem que ocorrer na unidade doméstica, dentro da casa onde eu convivo com alguma pessoa, pode ser inclusive esporádicas, pode ser até a empregada doméstica que trabalha naquela casa, então vive dentro do meu espaço físico, dentro do âmbito da família, indivíduos aparentados por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa. Então, na adoção, por exemplo, pessoas que foram trazidas como cunhado, sogra, que moram dentro do mesmo ambiente, e relações íntimas de afeto. Essas três circunstâncias devem estar presentes. Uma das três, que é a relação íntima de afeto, inclusive independe de coabitação, que é o famoso namoro. Então, está namorando e o relacionamento já se mostra abusivo, já é possível a aplicação da Lei Maria da Penha nessas hipóteses. Então, para chegarmos até este momento, para dizermos que, na apresentação desse projeto do Educatron, o professor pode estar de frente com diversos tipos de violência. A violência que ocorre na rua, comum, por exemplo, uma discussão de vizinhos que não tem relação nenhuma, não vivem juntos, não são aparentados, não precisa de intervenção da Lei Maria da Penha. Uma discussão que ocorre no trânsito, pessoas que não vão voltar para o mesmo lar, não se aplica a Lei Maria da Penha. Agora, tudo que ocorre em que o agressor vai ter contato com a vítima, isso é a intervenção da Lei Maria da Penha. E este padrão de conduta, de repetição, de progressão, que começa com xingamento, que começa com um constrangimento, que começa com uma ameaça, que evolui para uma agressão leve, que evolui para uma agressão mais grave, vai levar fatalmente ao feminicídio. As estatísticas mostram isso. E esta é a grande importância do nosso projeto. Prevenir, municiar os jovens com o que fazer, como agir, como se defender, denunciar, a importância de fazer a denúncia antes que essa violência evolua. Então, deixo aqui de plano as informações que surgirem a partir da apresentação desse projeto. Não tenho envolvimento direto com a pessoa que está denunciando, é o número 180. Denuncie 180, funciona 24 horas, 7 dias por semana. Essa denúncia vai para Brasília e vai voltar para o órgão responsável de fazer a operação. Orienta a pessoa que tem a informação sobre a violência, narra o fato, especifica, e isso vai chegar lá de forma anônima, sem exposição de ninguém. Envolveu a criança ou adolescente que está narrando este fato, nós temos uma situação próxima de nós, em que nós temos que evitar a reiteração de novas violências. E aí, o nosso colega Eldon vai trabalhar com vocês qual é o fluxo de atendimento dos jovens, adolescentes, crianças, vítimas ou testemunhas de violência, de como agir nessas circunstâncias. Saudações, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a esse espaço de diálogo que foi criado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e outros atores institucionais no âmbito do Poder Executivo. O meu nome é Eldon Steven Barbosa dos Santos, eu estou falando aqui na condição de juiz de direito e atuo na comarca de Paraíso do Norte, da microrregião de Paranavaí, aqui no estado do Paraná, na região noroeste. É um prazer para mim estar aqui com vocês e, ultrapassada essa fase de apresentação, vamos agora pôr a mão na massa. Vocês devem estar se perguntando, após toda a explanação que lhes foi apresentada, querido colega professor, professora, qual é o que deve ser feito e onde buscar as informações necessárias para dar um encaminhamento a eventual contexto de revelação espontânea de evento de violência sofrido por criança ou adolescente, quando eventualmente da exposição dos vídeos, ou mesmo em contexto diverso, em sala de aula, ao tratarem de temas de direitos humanos. Eu gostaria de lhe informar, querido colega, que há 2 pontos principais que devem ser observados. O primeiro diz respeito à possibilidade de utilização da escola digital, a página dedicada ao professor. Nesta página específica, nós temos alguns guias específicos de orientação para lidar com temas complexos que envolvem crianças e adolescentes em contexto de sala de aula. Álcool e drogas, bullying, cyberbullying, saúde mental, trabalho infantil, violência autoprovocada, violência sexual. E temos também um guia
que é o Guia de Orientação às Equipes Diretivas e Pedagógicas dos Protocolos de Situação de Violência intra, quer dizer, que acontecem dentro do ambiente escolar, e extraescolar, que acontecem fora do ambiente escolar. Então, a Secretaria de Educação disponibiliza esse material. Então, o primeiro passo aqui é fazer a leitura desses materiais. Fazer a leitura do guia de orientação, a leitura completa, e acessar a página específica da Secretaria de Estado da Educação com os manuais orientativos para cada tipo de violência e cada conduta. No caso de algum adolescente, alguma criança relatar o evento de violência após atividade ou durante a atividade realizada em ambiente escolar ou sob a jurisdição ou sob a responsabilidade da unidade de ensino, basta seguir o protocolo que está estabelecido. Neste caso, em que o adolescente, por si mesmo, ele declara a ocorrência de um determinado fato de violência em contexto doméstico ou familiar contra a mulher ou em outros contextos eventualmente, linhas gerais, o primeiro passo é fazer o registro daquela revelação que a gente chama de revelação espontânea. Ela é uma revelação porque o fato foi dado a conhecimento à unidade de ensino naquela oportunidade, e ela é espontânea porque não resultou de nenhuma provocação específica de qualquer membro ali da equipe pedagógica ou do corpo docente da unidade de ensino. A partir desse momento, se faz o registro a termo, se reduz aquela revelação espontânea a termo e se dá o devido encaminhamento ao Conselho Tutelar e, em se tratando de situação de urgência, à Polícia Militar ou Polícia Civil. E, a partir daí, também com base no protocolo, você vai fazer o registro no SIGO, que é um sistema disponibilizado pela própria secretaria ou em outro sistema que venha a ser disponibilizado. Em alguns lugares também se adota a ficha do SINAM, que é uma ficha previamente estabelecida pelo governo federal para encaminhamentos, para realização de encaminhamentos dessa criança ou desse adolescente que que relatou ali a violência. O guia de orientação, esse guia que está aqui na frente, também é muito bom e muito positivo, porque em seu bojo ele já traz aqui todos os protocolos de encaminhamento para diversas situações de violência, inclusive a violência física, violência sexual e outras formas de violência que possam ser praticadas em ambiente escolar, especialmente a violência de gênero, além de aspectos de bullying, cyberbullying, homotransfobia, automutilação. Muitas vezes a automutilação ela é resultado de uma reação a um processo de violência intrafamiliar ou em ambiente escolar. Então, ela vai trazer quais são os principais sinais, os principais indicativos, mas, basicamente, se faz o registro da revelação espontânea, se faz o registro dos sinais ou dos sintomas e se faz o encaminhamento ao Conselho Tutelar. Eu recomendaria fortemente que fosse convidado o Conselho Tutelar para fazer uma atividade na escola para mostrar como é que funciona esse operacional. Se esses encaminhamentos podem ser feitos através de e-mail, como se dá a formalização, para qual canal encaminhar, qual um telefone para situações de urgência, que esse telefone para situações de urgência fique no registro da unidade de ensino. Caso a escola ainda mantenha registro físico das atas, dos encontros, que sejam feitos esses registros, que cópias desses registros também sejam disponibilizadas ao Conselho. Se o fato relatado envolver uma situação de urgência, como, por exemplo, que a violência está acontecendo, acabou de acontecer, né? Ou está em curso, né? Uma situação de violência que está em curso, além do Conselho Tutelar, também acionar a Polícia Militar do Estado do Paraná e ou Polícia Civil do Estado do Paraná para que realize os procedimentos relacionados eventualmente a uma situação de flagrante, né? A responsabilidade da escola é acolher o relato dessa criança, desse adolescente, né? E proceder ao encaminhamento aos órgãos de praxe após fazer o seu registro, seja através do termo de revelação espontânea, seja através do SIGO ou outro sistema que ele venha substituir, seja através do registro físico reduzido a termo com encaminhamento aos órgãos competentes. Após esse encaminhamento inicial, após receber essa orientação sobre como se dá o mecanismo operacional de encaminhamento ao Conselho Tutelar, por exemplo, se através de e-mail, através de comunicações urgentes, através do serviço de urgência do Conselho, do telefone que seja disponibilizado no plantão, ou do registro físico com entrega na sede do Conselho Tutelar, a escola ter esse plano muito bem estabelecido. E aqui está o segundo ponto. Depois de fazer a leitura dos guias, depois de fazer a leitura do protocolo,
procurar o conselho tutelar da sua cidade, a equipe pedagógica local, procurar o conselho tutelar para azeitar, para receber as orientações sobre com quem falar, quem é o responsável, como fazer os encaminhamentos, qual o meio para realizar isso. Por isso que eu disse, se vai ser por ofício, se vai ser por comunicação eletrônica, como é que se vai se dar essas remessas. Feito esse processo de azeitamento, as demais providências cabem ao conselho, com base no protocolo, que diz respeito à eventual abertura de boletim de ocorrência, convocação. A escola pode já fazer essa convocação dos pais ou responsáveis para, caso eles não sejam ali, eventualmente já se tem um indicativo de suspeita de que o ato de violência vem dessas pessoas, para que se possa fazer uma orientação por parte da escola, inclusive com relação ao eventual plano psicopedagógico individual, processo de acompanhamento pedagógico específico daquela criança ou daquele adolescente. Então, as providências relativas à revelação espontânea, elas vão se dividir em dois grandes grupos. Os grupos que são responsabilidade da unidade de ensino, depois de fazer o acolhimento, depois de fazer a remessa, identificar as fragilidades daquele estudante, daquela estudante, e proceder ao acolhimento no ambiente escolar, respeitando o necessário sigilo que essas informações devem ter. E a segunda ordem de providências, ela resulta do comportamento que o Conselho Tutelar, ou o órgão a quem se atribua dentro do fluxo o recebimento dessa comunicação da escola, vai tomar. E diz respeito justamente à eventual aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. Nós temos o artigo 101 e artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja através da representação para a produção do chamado depoimento especial, que aí ocorre em sede judicial, com eventual formação de contraditório. Aí a responsabilidade pela solicitação é do Ministério Público ou da autoridade policial, e outras providências que vão se desenvolver no âmbito do inquérito policial, inclusive a aplicação das chamadas medidas protetivas de urgência. Se o fato envolve criança e adolescente, podem ser aplicadas aí tanto a Lei Maria da Penha como a chamada Lei Henri Borel, né, ou Lei Menino Bernardo, que tratam do sistema de proteção para as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Então, nós podemos dividir aí essas duas categorias, vamos dizer assim, de medidas que podem ser tomadas. No contexto escolar, como está no guia, a escola, ciente dessa situação, vai incrementar a sua atividade, respeitar o sigilo daquela criança ou daquele adolescente que procedeu à revelação espontânea, ou a partir de quem se notou os sinais, os sintomas, as características ali de ser uma pessoa que eventualmente pode estar sendo vítima de violência. A escola vai demandar o exame daquele tema, vai desenvolver atividades de abordagem a partir da equipe pedagógica, que possa levar à acolhida, à cessação daquela situação de violência. Caso os pais ou responsáveis sobre eles não recaia qualquer suspeita nesse ato de violência intrafamiliar, convocação dos pais ou responsáveis para necessário acolhimento daquela criança, daquele adolescente. Então, assim, são coisas que ocorrem, vamos dizer, em dois momentos. A recepção do fato ou do relato ou dos sinais pela unidade de ensino, o registro a termo, o manejo dos sistemas próprios, o SIGO, o registro em ata, a ficha SINAM, né, a depender aí do que foi pactuado dentro do fluxo de rede, com comunicação ao Conselho Tutelar. Então, vamos frisar bem essa primeira etapa, né? Recepção ou revelação espontânea, ou identificação dos sinais, como registro desses sinais através do termo de revelação espontânea, encaminhamento das informações ao Conselho Tutelar e, em caso de urgência ou que a violência estiver acontecendo, comunicação também à Polícia Militar e ou Polícia Civil. Registro eventual no SIGO ou outro sistema que venha lhe suceder, e aí, a partir das abordagens pedagógicas, tanto para eventual vítima da violência, e aí o plano psicopedagógico individual, acompanhamento pedagógico individual, a eventual colocação em atividade de reforço, acompanhamento psicossocial, encaminhamentos diversos dentro da própria equipe multidisciplinar disponível naquela unidade de ensino. E, paralelamente, não sendo os pais ali os suspeitos, ou eventualmente já declinada a sua responsabilidade, a convocação desses pais para também participarem desse processo, né? A gente sabe que na prática podem se desenhar diversos cenários, então é muito difícil a gente antecipar aqui o cenário A, cenário B, cenário C, cenário D, no qual aconteceu a situação X, Y, Z.
porque os cenários são os mais diversos. A experiência tem demonstrado que, a partir desses relatos espontâneos, a partir da provocação, de levar esses temas em sala de aula, muitas vezes a resposta daquela criança, daquele adolescente, é justamente relatar essa violência, relatar essa situação de vulnerabilidade pela qual passou ou está passando, né? Então, é preciso ter uma ideia dessa estrutura. Por isso, retornamos aqui ao início com a necessidade da leitura do guia, da leitura dos protocolos firmados no contexto da Secretaria Estadual de Educação, que já trazem ali qual é o papel da escola, qual é o papel da equipe pedagógica, qual é o papel do professor, da professora nesse contexto, né? Eu agradeço por você ter me ouvido até agora, espero que tenha sido um ambiente muito proveitoso, né? E não se esqueça, eventuais dúvidas, marquem uma reunião, dialoguem com o Conselho Tutelar, dialoguem com outras instituições do sistema de proteção às crianças e adolescentes, pois nesses diálogos podem ser construídas pontes de acesso muito positivas e o esclarecimento de dúvidas que possam ser relativos a algum caso que eventualmente tenha ocorrido para algum dos amigos e das amigas que está nos ouvindo neste momento, ou para a retirada de dúvidas que possam ter surgido em razão da exposição ou da leitura dos guias. Muito obrigado a todos e todas. Desejamos que tenham um excelente trabalho e até uma outra oportunidade.